Ah, Comebol, sua linda! Libertadores, um torneio incrivelmente organizado, sempre com árbitros muito bem preparados para apitar as pelejas, não é mesmo, Comebol? Olha, eu sei que nesse mundo de internet é tudo muito dinâmico e muito rápido, né? Um vídeo na sexta-feira dando as impressões do time que foi eliminado na quarta tá completamente ultrapassado. Mas eu confesso que eu não tinha condições nenhuma de fazer o vídeo logo após o jogo do Corinthians contra o Guarani, a eliminação do Corinthians, porque seria aqui 10, 15 minutos de xingamentos gratuitos ao árbitro e à Comebol por toda aquela pouca vergonha que aconteceu lá em Itaquera. E aqui é um canal de família, eu nunca iria permitir subir um vídeo desses onde eu ficaria 10, 15 minutos xingando o torto e a direita, né? Por isso que hoje, com a cabeça um pouco mais no lugar, vou vir aqui fazer a minha análise, que vai ter muita crítica ao árbitro e a Comebol sim, nada me tira da cabeça que eles estão completamente equivocados nas suas ideias, mas, como diria nosso amigo Felipe Melo, com responsabilidade. Hoje, com responsabilidade. Cara, é inadmissível eu ter que escutar por aí pessoas tentando minimizar a participação do árbitro na eliminação do Corinthians na partida contra o Guarani. Quando o seu time tem um jogador expulso aos 28 minutos do primeiro tempo, você tendo que ganhar o jogo e você é obrigado a jogar com um jogador a menos, quase que metade do primeiro tempo inteiro e o segundo tempo inteiro, tendo que buscar o gol, isso é muita influência na dinâmica da partida, sim. E aí você vai buscar em regras, você vai falar que foi imprudência do Pedrinho, que ele devia ter tomado cuidado porque já tinha amarelo, tudo. É um conjunto de fatores do árbitro que leva a uma situação como aquela. Ele dá cartão amarelo pro Pedrinho com 2 minutos de jogo, onde o Pedrinho claramente escorrega na frente do Bandeira, ele escorrega quando ele tá levantando o pé para tentar tirar a bola, não acerta em cheio o cara, mas o juiz acha que com 2 minutos ele tem que amarelar um jogador do Corinthians. Com menos de 15 minutos ele já tinha amarelado o Pedrinho, o Camacho e o Cantillo. O Camacho ainda deu um carrinho ali no ataque dos caras. Ele não diminuiu o ataque porque o outro jogador saiu com a bola. Mas depois ele acabou tomando um amarelo. Ali eu até acho que foi um pouco mais merecido. O Cantillo, ele alegou abriu demais o braço, né? Obviamente ele subiu para cabecear, o antebraço dele encostou nessa área aqui do jogador do Guarani, prontamente ele meteu a mão na cara, rolou umas 4 vezes e o juiz deu o cartão amarelo. O padrão de arbitragem que o juiz começou a imprimir, não tinha como ele continuar. Não tinha como terminar os 11 em campo com aquele padrão que ele fez. Aí que entra o problema. O padrão dele extremamente criterioso era só de um lado. O time do Guarani do Paraguai, até o Corinthians ter um jogador expulso, ele não teve nenhum amarelo. Obviamente, são paladinos jogando bola, são enviados de Deus para praticar esse desporto maravilhosamente organizado pela Comebol. Não, claramente ele tinha critérios diferentes. E isso, obviamente, vai mexendo no psicológico da partida, que vai minando a cabeça de quem está jogando, porque o árbitro, pro seu lado não pode nada, pro lado contrário pode alguma coisinha aqui ou outra. Então isso tem influência no resultado, sim. O Corinthians, mesmo com um a menos, jogou melhor do que o Guarani a maior parte do tempo. O único período que o Corinthians não foi melhor que o Guarani foi os 15 primeiros minutos do segundo tempo, onde aí o Guarani consegue fazer o gol e mesmo assim eles fazem um gol de bola parada. Acho que o Cássio não pode tomar um gol daquele, um goleiro daquela altura. Foi uma paulada, foi no ângulo, mas no canto do goleiro, ele é um goleiro alto, ele não poderia tomar, mas até tira um pouco o peso desse gol sofrido, como tira um pouco o peso da responsabilidade do Pedrinho de ter sido expulso. Vamos de novo. Ele foi expulso porque escorregou e fez uma falta com... ele deu a falta, assim. Deu uma falta com 2 minutos de jogo, o juiz achou que já tinha que amarelar ali, e ele tentando dar uma bicicleta fora da área, o juiz achou que tinha que dar o segundo amarelo. Ah, mas tá na lei. Correu risco o adversário, né? Ele levou um risco ao adversário, tá na regra do futebol. Você quer discutir regra? Sabe o que tá na regra? Tem um tempo limite para reposição de bola do goleiro. Isso é utilizado?
Às vezes, não é, é contemporizado. Sabe o que está na regra? É passível de cartão amarelo qualquer tipo de simulação de jogadores, qualquer tipo de tentativa de enganar, de ludibriar o árbitro no meio da partida. Como, por exemplo, o pé passar por aqui e você meter a mão na cara e rolar 4 vezes no chão fingindo que aquilo foi uma agressão monstruosa. Como você fingir lesão para ganhar um tempo enquanto o seu time esfria um pouco mais o jogo. Você demorar para cobrar lateral, escanteio, tiro de meta, o goleiro ficar mais tempo do que deve com a bola. Tudo isso é passível de cartão amarelo. Então, se você vai falar que está na regra, tem muita coisa que está na regra que é contemporizada. Então, ninguém vai me tirar da cabeça que um cartão com 2 minutos de jogo não tinha mínima necessidade. Não tinha mínima necessidade. E expulsar um jogador por uma tentativa de jogada, não foi uma falta violenta, não foi uma chegada, não foi impedir gol, não foi nada. Foi uma tentativa de jogar bola. Ele poderia sim ter contemporizado isso, como contemporizou várias e várias coisas contra o Guarani do Paraguai. De qualquer forma, é isso que a Conmebol gosta. É assim que a Conmebol quer. Ela quer esse torneio amador, esse torneio completamente arcaico e porque é roots, é raiz. Sabe? A discussão Nutella e raiz, não, Libertadores é futebol raiz, é assim mesmo. É isso que eles querem. Eles querem simulação, eles querem antijogo, eles querem jogos truncados, feios, gramados horrorosos, estádios com uma mínima capacidade de torcedores, estádios localizados em locais completamente isolados, com difícil acesso, com uma altitude absurda para se jogar uma partida de futebol, com os torcedores tacando coisa para dentro do gramado, cena clássica de Libertadores, tem que ir lá os policiais com escudo. É isso que a Conmebol quer. Torcedor tacando fogo dentro do estádio, como foi a Laú contra o Internacional, na outra eliminatória, onde o jogo lá, os caras tacaram fogo, aí eles têm um problema político lá no Chile, mas a Conmebol, que é a transmissora oficial das imagens, não mostrou isso. O jogo não foi parado. Estava pegando fogo na arquibancada e o jogo não foi parado. É isso que a Conmebol quer e é isso que ela merece. Ela merece cada vez mais isso. Ó. Mais Guarani do Paraguai, mais Universidade do Chile fazendo o que fez. É isso. É esse torneio que ela quer. Quer imitar a Libertadores, agora quer jogo único na partida final? Não consegue organizar um torneio. O Campeonato Paulista é mais bem organizado do que uma Libertadores. Os 2 últimos campeonatos foram decididos não no estádio que deveria ser decidido. Teve que se mudar a localidade da final. Sendo que há 2 anos atrás, pior ainda, que teve que ir para Espanha. Libertadores da América foi decidida na Europa. Aí você fala, como não criticar uma coisa dessa? E ainda mais você vendo o que acontece dentro do campo. Porque o árbitro é árbitro de final de Copa do Mundo. Na final de Copa do Mundo ele tinha esses critérios? Ele tinha esse rigor? Ele não tinha. Ele estava apitando um torneio da FIFA, onde lá ele não precisa. Ele claramente é orientado a segurar mais o jogo da forma que ele tentou segurar ali, quando ele está apitando para a Conmebol. Claramente. E os times brasileiros já passou da hora de tentar tomar a rédea dessa situação. É uma carroça desgovernada a Conmebol. A Libertadores está indo cada vez mais para o abismo. E a gente não consegue ter um torneio decente sul-americano porque ninguém está interessado em resolver isso. Se os times brasileiros não se unirem para peitar a Conmebol, para cobrar melhorias, para não admitir mais esse tipo de coisa que acontece, porque não é de hoje. Time brasileiro é prejudicado nas partidas, sim. Todos os clubes são uma arbitragem ruim, todo time está passível de sofrer, mas, torcedor brasileiro, sejam sinceros comigo, se todo time brasileiro não tem uma bronca de algum jogo na Libertadores por causa de árbitros, por causa de critérios de árbitros. Isso é notório, isso está na história, isso existe há milhares de anos. Mas ninguém está interessado em resolver isso. Está todo mundo olhando para o próprio umbigo e todo mundo devendo uma coisa aqui e outra ali. Nós não vamos acabar resolvendo isso nunca, que é uma pena. É uma pena pro futebol sul-americano. É uma pena o Corinthians não participar de uma Libertadores dessa. Quem perde é a Libertadores. Corinthians perde
perde financeiramente, perde visibilidade, perde credibilidade, mas a Libertadores eu acho que também perde sem ter um Corinthians, uma possibilidade de ter um Corinthians e Palmeiras no torneio seria maravilhoso. Se tudo corresse normalmente, talvez a gente tivesse essa chance. Bom, torcedor do Corinthians, você que assistiu o jogo, foi o que eu falei aqui, o Corinthians foi melhor do que o Guarani, tirando os 15 primeiros minutos do segundo tempo. No confronto geral, nos 180 minutos, o Corinthians cometeu muitos erros, mas ainda assim ele foi melhor que o Guarani. E na maior parte daqui, no jogo de Itaquera, com um jogador a menos. Isso prova de que quem merecia mais passar era o Corinthians. Não existe merecimento no futebol. Futebol é bola na rede, os caras do jeito deles. Aqui não é meu, não estou menosprezando o Guarani do Paraguai, só estou repetindo pelo que as pessoas falam. É um time com menos investimento, sim, é um time inferior tecnicamente, sim, mas que na hora que entra em campo ele vai jogar o jogo dele. Eles tentaram fazer o jogo dele e fizeram a cota mínima ali para poder passar. Só estou questionando a influência do árbitro nessas tomadas de decisões, nesse jogo específico. Não vou aqui passar pano pro time do Corinthians. O Corinthians cometeu muitos erros. Foi uma sucessão de erros que levou o Corinthians a estar nessa situação, de daí o árbitro acabar prejudicando. O Corinthians jogou o primeiro jogo de uma forma estúpida. Não deveria ter jogado daquela forma. Jogou muito mal, muito abaixo do que pode. E mesmo jogando mal e abaixo, ainda teve chance de sair de lá com um empate. Só que não converteu em gol, que é um dos maiores problemas que a gente tem nesse começo de temporada. O Corinthians não consegue transformar todo o volume dele de jogo em gols. No segundo jogo a gente faz o primeiro gol, tem um jogador expulso, consegue fazer o segundo e tem a chance de fazer o terceiro. O Wagner Love perde um gol no finzinho ali na cara. Um pecado ele ter cabeceado reto em vez de ter cabeceado para baixo ou um pouco mais para o canto, porque ali a gente podia ter ido com 3-0 para o intervalo mais tranquilo. Teve a chance de fazer os gols e não fez, não transformou todo aquele volume de jogo em gols. Depois acaba recuando demais, é o erro, volta muito defensivo, dá campo para o adversário, toma o gol de falta do jeito que toma, depois retoma o controle da partida, sofria um pouco nos contra-ataques, mas retomou o controle da partida e não conseguiu transformar em gol. Criou chances sim, o Corinthians teve chances, mesmo com o jogador a menos, de ainda fazer o gol. No final do jogo, o juiz arrumou uma expulsão lá também, ridícula do cara do Guarani. O cara, ele tomou 2 cartões em questão de 5 minutos, não merecia nem um primeiro também, mas aí já era 40 minutos. Isso não pode nem falar que foi ele tentando compensar, porque 28 minutos do primeiro tempo, 40 do segundo, né? O Corinthians ainda teve 10 minutos de igualdade numérica ali, mas não conseguiu fazer os gols. De qualquer forma, o erro do Corinthians não vem de agora. O erro do Corinthians vem do ano passado. Nós, torcedores, ainda estamos pagando por aquele final de Campeonato Brasileiro horroroso que o time do Carille fez. Horroroso. Tava muito fácil conseguir uma vaga direta na Libertadores. E o time fez de tudo para perder essa vaga. E só não perdeu a vaga na pré-Libertadores porque os times de baixo foram um pouco mais incompetentes. Porque o Corinthians não fez por merecer essa vaga de pré-Libertadores. O São Paulo pegou uma vaga direta. O São Paulo estava capengando no campeonato. O Corinthians estava à frente do São Paulo. Era fácil a gente conseguir essa vaga. Mas a gente estava capengando mais ainda. Então o erro já começou lá atrás. O erro do Corinthians foi lá no campeonato de trás ter ficado na pré-Libertadores. E o Corinthians agora, 2 vezes eliminado na pré-Libertadores, é o time que mais foi eliminado porque é o time que mais participa. O Corinthians tem que parar de dar esses vacilos, principalmente no Campeonato Brasileiro, de não conseguir a vaga direta e ficar se contentando com a pré. Porque de tanto a gente ficar jogando a pré, a gente é o time que mais saiu também. Porque toda hora a gente está lá. De qualquer forma, o Corinthians não tem mais torneio sul-americano para jogar esse ano. Nós temos agora o Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Brasileiro. Que o Thiago Nunes aproveite esse tempo a mais de treino que ele vai ter, né, para preparar o time para a gente fazer campeonatos decentes. Eu acho que aí tem time. O que a gente viu ali foi algo muito bom. O Luan fez o que a gente espera do Luan. Ele meteu a bola debaixo do pé e falou, daqui, deixa que eu resolvo. E conseguiu, dentro do possível do jogo ali, mostrar o futebol dele. O Bozelli, sempre muito bom. Uma das maiores surpresas, o Pedro Henrique, que é criticado pela torcida, fez uma partida assim quase impecável. Jogou muito bem, isso é muito bom, isso vai dando confiança para o time, por mais que tenha tido a derrota.
O resto do time a gente já sabe mais ou menos. O Sid Clay, eu achei que foi um erro, ele poderia ter começado com o Piton desde o início. O Sid Clay, ele acaba deixando muito a desejar na hora da recomposição. Mas o Corinthians jogou. Quem assistiu meus vídeos aqui no canal, o ano passado eu estava no jogo contra o Del Valle, antes do jogo contra o Del Valle na semifinal, eu falei que eu esperava que o Corinthians pelo menos me fizesse torcer, coisa que a maioria dos jogos do ano passado não fazia. No meio do jogo você meio que desistia do jogo, sabe? E não, esse jogo agora, a gente torceu até o último minuto. Até o último minuto a gente podia acreditar que o gol poderia sair. Infelizmente não saiu, infelizmente a gente está fora da Libertadores. O Corinthians agora tem que entrar de cara na Copa do Brasil, eu acho que esse é o torneio, porque assim, na projeção financeira do Corinthians, ele colocou jogar a fase de grupo da Libertadores e chegar até as oitavas. Foi bem comedida a previsão financeira do Corinthians em relação a torneios, ele considerou oitavas da Libertadores e oitavas na Copa do Brasil. Copa do Brasil, o Corinthians entra mais na frente porque ele disputou a pré-Libertadores, então ele vai entrar uma fase antes das oitavas de final. Eu acho que a Libertadores é a chave para o Corinthians recuperar jogos, porque vai perder estádio cheio, porque não vai ter os jogos da Libertadores, então ele tem que avançar mais nas outras competições. A Copa do Brasil te dá isso e te dá dinheiro. Se você é campeão, você ganha 50 milhões só por ser campeão, fora o que você vai ganhando conforme for passando de fase. Eu não fiz essa conta ainda, mas os blogs estão falando que o Corinthians vai deixar de arrecadar 20 milhões com a não participação na Libertadores, mas eu acredito que você chegando numa semifinal, só com as premiações de ir passando na Copa do Brasil, você já consegue recuperar esses 20 milhões. É isso que o Corinthians tem que ir. Tem que tentar esse título da Copa do Brasil com unhas e dentes e um brasileiro decente. A gente não pode ficar lá em sétimo ou oitavo, que é até o que a diretoria projetou, ficar em sétimo. Não pode correr o risco de ficar em pré-Libertadores de novo. Acho que o Corinthians tem que entrar para disputar. Ser campeão é muito difícil, a gente sabe, mas ele tem que estar ali na briga. No máximo em terceiro colocado e que esteja brigando contra os adversários de cima da tabela sempre para a gente ter chances de alguma coisa esse ano. Volto a falar, eu acho que aí tem um time sim, o Thiago Nunes tem aonde achar um caminho e aí tem um caminho para o Corinthians seguir e eu espero que ele consiga. Que a gente respire fundo, que a gente lamba as feridas, como disse o Thiago Nunes, que a gente aceite a derrota. Acho que o torcedor tem que aprender a aceitar um pouco a derrota. É o momento que a gente vai ser zoado, que a gente tem que aceitar um pouco mais dessas críticas, sim, mas que não é terra arrasada. A gente tem o resto do ano aí, tem um time que pode evoluir muito e vamos já começar a preparar o time para jogar esse torneio maravilhoso e muito bem organizado que é a Libertadores de 2021. Acabei me estendendo bem mais do que eu queria nesse vídeo, mas eu acho que eu tinha que compilar tudo aqui, até porque eu não vou fazer um vídeo pré-jogo contra o São Paulo, porque eu acho que não tem muitas informações para eu falar, então eu resolvi fazer um vídeo um pouco mais longo hoje, e depois eu faço um pós-jogo contra o São Paulo. Já tem um clássico aí muito bom para recuperar o ânimo, né? Vencer um clássico e pelo menos baixar um pouco aquela poeira, aquela decepção da derrota, que, enfim, vai sofrer muito. O torcedor vai doer durante um bom tempo, mas, volto a frisar, aí tem coisa. Esse time aí tem algo que pode demonstrar sim, e eu tenho para mim que esse time vai dar alegria ainda esse ano. Então, você que torceu contra, você que ficou feliz com a eliminação, comemore mesmo, fique feliz, tá certo. O futebol acaba sendo isso mesmo, mas não desacredita não, que esse ano eu acho que o Corinthians vai incomodar bastante ainda. É nisso que a gente tem que se pautar aqui, torcedor corintiano. Vou ficando por aqui, espero que eu tenha conseguido falar de uma maneira bem clara, explicar tudo que eu gostaria de explicar. Claro que sempre tem muita informação que a gente acaba deixando, mas senão eu ia ficar uma hora aqui falando e acredito que vocês iam querer dormir no meio do caminho, né? Enfim, não tem vídeo pré-jogo contra o São Paulo, mas pós eu vou estar aqui falando, porque na vitória ou na derrota, sempre corintiano. A gente tem que sempre acreditar no nosso time, a gente tem que sempre seguir o nosso time, esse é o papel do torcedor do Corinthians. Saio triste e chateado com a eliminação, mas feliz de o time ter brigado até o último minuto contra tudo e contra todos. A gente estava lá disputando e eu espero que essa raça prossiga durante o ano inteiro. Até a próxima e vai Corinthians!